El-Na'ama wa as-Salam, a graça e a paz. Amém, meus irmãos? Que alegria estar aqui com vocês nessa noite para adorar o nome que está acima de todo nome, aquele que nos salvou, que nos comprou com seu precioso sangue, Jesus Cristo. E como é bom estar numa igreja maravilhosa, que as pessoas estão louvando, adorando com uma voz alta, com alegria. E eu vejo um semblante de alegria e de paz em cada um aqui nessa noite. Ninguém está olhando para trás, preocupado que horas que a polícia secreta vai chegar, arrombando essa porta e prendendo todo mundo. Isso é motivo de alegria, é motivo de satisfação, para que a gente valorize cada vez mais isso que está acontecendo nessa noite. Não é simplesmente um ritual, que eu tive que vir à igreja no domingo à noite. Não, mas é um momento precioso. Por isso, faça de cada domingo um momento único na sua vida, no seu relacionamento com Deus, na adoração e na leitura e no aprendizado da palavra de Deus. Nessa noite, antes de eu compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração para falar com vocês essa noite, eu só queria, de maneira rápida, dizer o que nós estamos fazendo no Oriente Médio, eu e minha família. Nós, desde 2010, estamos no campo missionário, já há 13 anos servindo ao Senhor Jesus, junto também à PMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E você pode ver a minha família. Aí, sou casado com a Raquel, tenho 3 filhos, o Lucas, que completa 8 anos amanhã, a Emily, de 3 anos e meio, e o Benjamin, que completa 1 ano daqui uma semana. Então, quando fomos para o campo, era somente eu e minha esposa, e Deus foi enchendo a nossa aljava, né, com bênçãos e mais bênçãos. E nós estamos agora em partida com um projeto que nós chamamos de Projeto Malja. Só para a igreja entender um pouquinho, em 2010 estávamos em um país chamado Omã. Trabalhamos ali por 10 anos. Eu tinha uma academia de futebol, através do trabalho eu conseguia falar de Cristo para as crianças, adolescentes, seus pais. Ali a gente discipulava pessoas, visitava as pessoas, para que as pessoas conhecessem a Cristo Jesus. A igreja em Omã nasceu, mas eu não tinha condição de ficar amigo da população inteira do país. Você só consegue falar de Cristo quando você é amigo de uma pessoa. Então Deus deu uma oportunidade para a gente distribuir Bíblias de madrugada nesse país. Fizemos isso nos últimos 10 anos, foram mais de 2.000 Bíblias. Mas a última vez que fizemos isso é uma longa história que não dá tempo de eu contar nesse exato momento. Uma outra oportunidade, quem sabe, a polícia então descobriu que eu tinha feito essa distribuição. Por conta disso, fui levado a interrogatório e fui preso. Foi uma coisa difícil, até porque eu achei que eu seria simplesmente deportado, porque nunca na história desse país um missionário havia sido preso. Mas então nós fomos presos, eu fui preso, minha esposa com o Lucas, na época de 4 anos, a Emily de 40 dias, tiveram que fugir do país para que ela não fosse presa também. E aí Deus faz um grande milagre, era para eu estar 7 anos preso ali, era essa a minha pena, mas Deus faz um milagre, Ele toca no coração do sultão do país. O sultão, ele é mais que um presidente, ele é mais que um rei, porque aquilo que ele fala vai acontecer. Não tem STF ou qualquer outra magistrado para descumprir ou cumprir aquilo que o presidente ou o rei ou o sultão está falando. E Deus tocou no coração desse homem, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu fiquei preso ali durante 2 meses, 10 dias numa solitária, e aí então ele dá essa carta de perdão e eu volto para o Brasil deportado. Depois de 7 dias esse sultão vem a falecer. Eu percebo Deus guardando a vida desse homem para um propósito muito maior, que não foi a minha soltura, mas foi a glória de Deus naquele país. Existem muitas coisas que aconteceram por conta dessa distribuição de Bíblias, que até hoje pessoas estão aceitando a Cristo Jesus por conta disso. Mas viemos para o Brasil para ficar 6 meses a 1 ano, num processo de tratamento emocional, espiritual, depois de todo o trauma, depois de tudo aquilo que aconteceu conosco. Mas minha esposa precisou de um tratamento médico, né? E aí então esse tempo se estendeu. Por conta disso, até hoje estamos no Brasil, ficamos 3 anos. Mas desde 2001 já fui ao Iraque e já comecei um projeto, que é o projeto que nós vamos dar continuidade agora a partir de fevereiro, é o que eu quero falar para vocês em 5 minutinhos. O projeto Malja acontece no Iraque, né, só para vocês se localizarem no mapa onde é que fica o Iraque, é um dos maiores países ali do Oriente Médio, e o país está
devastado por muitas guerras, até hoje existem muitas guerras no país, e às vezes eu até brinco, né? Cai uma bomba assim na cidade ou nos arredores, e a gente fala, quem que mandou essa bomba, né? Foi o Estado Islâmico? São separatistas xiitas? É o PKK, que é um grupo terrorista curdo? É o Irã? É a Turquia? Então o país, existem várias guerras dentro de um mesmo país. Por conta disso, a gente vê nesse mapa, a parte azul é a parte extremamente perigosa do Iraque, né? E a parte amarela é a parte perigosa. Então nós estamos indo para a parte amarela, né? Depois de tudo que já aconteceu conosco, eu falei, Deus, tudo bem, o Iraque, vai, não estava nos meus planos, mas estava nos seus, mas alivia pelo menos um pouquinho no início. Então a gente está chegando na parte amarela para fazer o trabalho ali. Tem um estado chamado Nínive, é uma Nínive da Bíblia, e faz fronteira com a Síria. O Estado Islâmico saiu da Síria e invadiu a região de Nínive. E aí a população de 3 milhões desse estado migrou para Erbil. E aqui existem vários campos de refugiados. É o iraquiano sendo refugiado no seu próprio país. E são com essas pessoas que nós estamos trabalhando ali. Existem centenas de campos de refugiados ainda hoje lá. E esse é o campo que nós vamos trabalhar. Existem cerca de 2.000 pessoas dentro desse campo de refugiados, e da mesma maneira como nós fazíamos em Omã, nós teremos um trabalho, e já temos um trabalho com crianças e adolescentes na ação social. Então, a ação social é o primeiro viés do projeto. A gente entrega ali um serviço, aulas de futebol para crianças e adolescentes, e ao entregar esse serviço, nós estamos próximos dessas pessoas para brilhar a luz de Cristo e falar do Evangelho. Esse é o fim principal. Não é só a ação social, mas chegar à pregação do Evangelho. Esse projeto, hoje, ele me custa R$ 130 por criança, né? Não é algo tão grande. Então, se você quiser, no final do culto, vir falar comigo, falar, eu quero adotar uma criança, né? Além do futebol, a gente entrega uma cartela de ovos para essa criança, porque a alimentação dela é muito precária, eles não têm muitos recursos, né? Então nós temos ali cerca de 30 a 40 crianças e adolescentes já inscritos, e agora em fevereiro damos continuidade nesse projeto para alcançar essas vidas. Nós também distribuímos cestas básicas de 40 a 45 quilos cada cesta básica, para que ajude na manutenção alimentar dessas famílias. O interessante é que quando a gente chega com essas cestas básicas, a família que recebe fala assim, mas espera aí, você não vai entrar e comer com a gente? Eu fico constrangido, porque eles têm tão pouco, mas é uma desonra dizer não. Então a gente senta com eles e a gente percebe como as portas do Evangelho estão abertas nesse país. Porque as pessoas viram para mim e falam assim, Júnior, mas os meus irmãos muçulmanos, eles tentaram me matar. O Estado Islâmico é muçulmano, eles tentaram nos matar porque a gente não concorda com eles. E agora vem você, um cristão, que eu fui ensinado a odiar desde criança para cuidar de mim. Que amor é esse? De onde vem esse amor? E a gente pode falar que nós somos apenas instrumentos, que quem está amando de fato é Deus através de nós. Então eles começam a perceber, eu não conheço esse Deus, que o meu Deus, quando eu tenho um inimigo, eu luto contra o inimigo, mas na teoria eu sou seu inimigo e você está cuidando de mim, né? Então a gente tem a chance de falar de Cristo para essas pessoas. Além da ação social, nesse campo de refugiados, eu descobri esse outro campo de refugiados que nenhuma organização, nenhuma ONG está trabalhando lá, seja cristã ou não cristã. E eu perguntei por quê. Você está vendo um campo de refugiados totalmente abandonado, esgoto ao céu aberto, as pessoas não têm nem containers ou lonas boas para morar, é uma situação muito precária. Eu falei, por que essas pessoas estão nessa situação precária? E eles me disseram que as pessoas que moram nesse campo de refugiados são pessoas que estão envolvidas com o Estado Islâmico, são terroristas. E existem muitos ex-terroristas que estão ali porque não querem mais estar lutando pelo Estado Islâmico. E quem deixa de lutar pelo Estado Islâmico é um desertor e merece a morte. Então eles ficam num campo de refugiados específicos, porque eles não podem entrar nas cidades, então eles ficam isolados no deserto. Aí eu falei, mas Deus, esse povo precisa ouvir do Evangelho também.
Em maio e em junho nós organizamos um campeonato de futebol com eles, para que a gente fosse conhecido ali, né? Para que a gente tenha uma oportunidade. É o cartão de boas-vindas. Vamos organizar um campeonato de futebol. E aí fizemos 10 times, 150 atletas, né? 15 atletas por time. E ali então a gente entrou nesse campo de refugiados e foi muito interessante ficar no meio da torcida, assistir os jogos com eles, ensiná-los a como pintar a linha com cal, né? Porque eles usavam pedras, né? Então alguém caía na pedra, machucava. A gente colocou rede no gol e foi um sucesso muito grande esse campeonato. Mas algo que me chamou a atenção foi quando eu estava na torcida e um jovem falou para mim: olha, brasileiro, eu quero viver o máximo de tempo possível aqui na Terra. Eu falei: por quê? Ele: porque quando eu morrer, eu vou para o inferno. Eu falei: mas por que você vai para o inferno? Ele: porque o muçulmano depende das coisas boas e ruins que ele faz na vida. E eu já matei tanta gente, já torturei tanta gente, já violentei mulheres, crianças. Tudo que eu vou fazer aqui nessa vida não vai dar certo para encobrir as coisas ruins que eu fiz. Então eu quero viver o mais muito tempo possível, porque quando eu morrer eu vou para o inferno. E você poder dizer que se você confessar todos os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de tudo que você fez. Você precisa de ver a reação desse homem, o brilho no olhar, a alegria no rosto dele de saber que há salvação, há esperança em Cristo Jesus. Por isso, igreja, nós precisamos muito que vocês orem por nós, que vocês caminhem conosco, que vocês participem disso conosco, porque nós estamos levando o Evangelho a pessoas que estão isoladas, pessoas que estão sem igreja, sem missionários, sem Bíblias. Caminhem conosco em nome de Jesus. Além de trabalhar com ação social, nós vamos trabalhar também com a igreja. No Iraque pode ter igreja, né? Você não pode falar de Jesus para os muçulmanos, mas as famílias que já são cristãs há séculos, elas frequentam a igreja. Essa é a igreja presbiteriana em Bagdá, né? Ela tem hoje cerca de 50 membros, ela tinha 2.000 membros, né? Mas as pessoas saíram dali por conta da guerra. E para onde essas pessoas foram? Adivinha? Para a parte amarela. E aí então nós montamos uma igreja presbiteriana em maio de 2021. Essa igreja tem 1 ano e meio. Tem um pastor do Egito, de tempo integral ali, e eu e o reverendo Albano, nós somos da PMT e estamos auxiliando essa igreja nas pregações e na escola bíblica dominical. O nosso foco é o evangelismo, missões ali entre os povos não alcançados. Mas aos domingos estamos na igreja servindo a essa comunidade. E por último, meus irmãos, muitas pessoas aceitam a Jesus nessa região central do Iraque, onde tem um quadradinho laranja. Mas é uma parte muito radical do país, muitos xiitas, e aí as pessoas que aceitam Jesus, elas não conseguem guardar esse tesouro no coração. E elas contam para o pai, para os irmãos, para os tios, para os primos, e o que essas pessoas fazem? Elas pegam esse homem recém-convertido e torturam, até ele negar Jesus. Essas pessoas não estão negando a Jesus. E muito sangue de cristãos, hoje, em 2023, tem sido derramado por não negarem a sua fé. Mas os que conseguem resistir a essa tortura e de alguma maneira fugir e escapar, para onde eles estão indo? Para a parte amarela, perambulando nas ruas, e a gente está agora mapeando quem são esses cristãos recém-convertidos, conversando com eles e colocando eles aonde? Numa casa-refúgio, dando dignidade a esses novos convertidos, para que eles morem ali, tenham onde dormir, o que comer, e a gente faz um acompanhamento espiritual na vida deles. Estamos querendo trazer brasileiros para dar cursos de marcenaria, de mecânica, de elétrica, para reintegrar essas pessoas no campo de trabalho também. Eles perderam documentos, perderam tudo e vivem ali escondidos da família. Por isso, meus irmãos, orem muito pelo projeto Malja. Malja em árabe significa refúgio. Queremos trazer o refúgio que é o nosso Senhor Deus na vida dessas pessoas, através da ação social, o evangelismo, o cuidado da igreja e o cuidado ao novo convertido perseguido. Deus abençoe e nós vamos agora orar e clamar a Deus. Está aqui o meu contato para quem quiser anotar, tá bom? Pode mandar um WhatsApp para mim. E eu vou salvar o seu número para que você receba as nossas cartas circulares a cada 3 meses, para que você ore de uma maneira mais específica por esse projeto que não é nosso, mas de Cristo Jesus, em alcançar os árabes para a honra e glória do teu nome. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Querido Deus, obrigado porque um dia alguém chegou até nós e contou que o Senhor é a vida, é a salvação,
e que o Senhor nos ama de uma maneira tão graciosa. Nós não precisamos fazer nada em troca, ó Deus, para receber o seu perdão e o seu amor. Mas infelizmente, ó Deus, há tantas e tantas pessoas nesse mundo. 40% do nosso mundo é um grupo não alcançado. Mais de 3 bilhões de pessoas que não têm acesso à verdade e à salvação em Cristo Jesus. Tem misericórdia dessas vidas e usa essa igreja cada vez mais para alcançar pessoas do outro lado da rua até do outro lado do mundo. E agora, Deus, obrigado por esse grande milagre diante de nós, que é a Tua palavra revelada, o meio ordinário pelo qual o Senhor se comunica conosco. Clamamos para que o Senhor fale conosco ao nosso coração e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Haik Meher, um homem do Irã, nasceu muçulmano, cresceu muçulmano, mas na sua juventude conheceu a palavra de Deus e foi salvo por Cristo Jesus. Haik Meher, ele não conseguiu guardar as verdades da salvação e começou a compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares e começou a sofrer muita perseguição. Por conta disso ele foge, ele sai do Irã e ele faz um seminário fora do Irã e ele volta ao Irã e em 1964 ele planta uma das primeiras igrejas evangélicas no Irã. Ele faz um grande amigo, o pastor Mehdi, e juntos começam a evangelizar muitas pessoas no Irã. Por conta disso, eles sofrem grande pressão do governo, da polícia, e eles começam a ser perseguidos. E em 1993, o pastor Mehdi, ele é preso e ele é condenado à forca. O pastor Haik Meher, inconformado com essa decisão, ele vai até a ONU, as Nações Unidas, ele chama a atenção da mídia internacional para que o seu amigo de ministério, o seu irmão em Cristo, não morra naquela forca. E toda essa pressão deu resultado. Por conta dessa pressão, ele foi solto. Porém, alguns dias depois, o pastor Mehdi, ele foi sequestrado. E dias depois, o corpo do pastor Mehdi foi jogado na porta da sua casa, brutalmente assassinado. Pastor Haik Meher chorou muito. E dias depois, pastor Haik Meher também é sequestrado e morto, assassinado por conta de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando eu chego no Brasil, eu percebo quanto a nossa cultura, a nossa filosofia de vida está comprometida basicamente com 3 coisas: conforto, saúde e segurança. Não é assim? Nós brasileiros, nós não queremos bastante conforto, queremos uma casa melhor, queremos um carro melhor. O nosso celular funciona perfeitamente, mas já lançou um modelo novo com uma câmera frontal de tantos megapixels e as minhas selfies no Instagram vão ficar melhores, eu quero mais conforto. A Copa do Mundo teve aqui, talvez você trocou a sua televisão para uma maior ainda para ver as pedaladas do Neymar. A gente quer muito conforto, isso é bom. A gente quer muita saúde, a gente investe em alimento integral, orgânico, paga academia, investe em plano de saúde, a gente quer ter muita saúde, é uma coisa boa, e nós queremos muita segurança. Segurança no nosso carro, na nossa casa, nas nossas finanças, e eu quero ter um futuro mais seguro ainda, então aplico mais para ter mais segurança no futuro, e isso se torna um ciclo muito grande. A questão é que esse comprometimento, ele chegou dentro das nossas igrejas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma visão radical dessa definição de sucesso nos nossos dias. Não é assim quando nós vemos uma pessoa sair com um carro chique de dentro de um condomínio, nós olhamos automaticamente e dizemos, essa pessoa teve sucesso na vida, porque ela tem muita saúde, muito conforto, muita segurança. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre o sucesso? O que é ser bem-sucedido na palavra de Deus? Como um cristão é bem-sucedido? Eu estava conversando com um amigo meu nos Estados Unidos, e ele disse que as universidades cristãs estão proibindo seus alunos dessa universidade cristã de fazer viagens missionárias agora para o Oriente Médio, no verão. E ele ficou inconformado, mas falou, por quê? E o reitor disse, a culpa não é minha, são os pais que estão proibindo, porque estão dizendo que o Oriente Médio é muito perigoso. Está vendo, meus irmãos? Não tem segurança.
Nós precisamos de uma verdade radical, mas a verdade bíblica. Porque quando nós seguimos o curso desse século, nós deixamos de ser seguidores de Cristo. Porque Cristo diz, façam discípulos de todas as nações, a começar na sua cidade, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até mesmo no Oriente Médio. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Meus irmãos, uma vida de sucesso perante a palavra de Deus começa quando nós vivemos por Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo, Ele é a nossa vida. E eu pergunto para você nessa noite, Jesus Cristo, Ele é a sua vida? E antes que você automaticamente fale, sim, Jesus Cristo é a minha vida. Vamos olhar como era a vida de Paulo, uma pessoa que vivia por Cristo Jesus. Quando eu olho para a vida de Paulo e no texto, no versículo 21, ele já vai dizer, olha, porquanto para mim o viver é Cristo. Ou seja, as suas palavras, as suas ações, os seus planos, tudo que ele estava fazendo era por causa de Cristo. Até mesmo o motivo da sua prisão. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso, sem conforto, sem saúde, com uma segurança totalmente questionável, mas ele escreve essas palavras. E ele diz no versículo 13, as minhas cadeias, elas são em Cristo. Foi por causa de Cristo Jesus, em obediência a Ele, que ele foi preso. Ainda no versículo 20 ele fala que, olha, até mesmo no meu corpo, se eu viver ou morrer, eu quero agora que Cristo seja engrandecido. Percebe, meus irmãos, que tudo na vida de Paulo é por conta de Cristo. Aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está pensando, que ele está planejando, é Cristo Jesus. Até mesmo no versículo 23, ele tem um desejo enorme partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele tem desejo de Cristo Jesus. Assim como nós muitas vezes viajamos e passamos alguns dias longe de casa, a gente pega o telefone e liga, amor, meus filhos, que saudade, eu não vejo a hora de estar com você. E nós podemos estar na presença de Cristo Jesus todos os momentos, quando nós abrimos nossa palavra, quando nós abrimos a Bíblia e meditamos nela e oramos a Deus, nós temos comunhão. Você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
mas Cristo é a sua vida. Ou você não lê a palavra de Deus, não busca o Senhor em oração, porque Paulo tinha um desejo enorme de estar com Cristo, e nós já podemos ter Ele, a partir do momento que somos salvos, e agora crescemos em comunhão, em santificação com Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, naqueles dias, naquela época, os falsos mestres já colocavam essa filosofia de sucesso. E a gente vai ver agora Paulo questionando esse sucesso daqueles dias, quando no capítulo 3, ele começa a entender o que as pessoas diziam ser sucesso, ele fala, opa, então olha para a minha vida. Olha como se fosse o currículo, o LinkedIn de Paulo no capítulo 3, aquilo que era o sucesso daqueles dias. No capítulo 3, no versículo 5, ele fala, eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Olha o status familiar desse homem, da tribo de Benjamim, a tribo super importante que concedeu o primeiro rei de Israel, chamado Saul, um nome hebraico. Quando nós jogamos no grego, Saulo. Ele era dessa tribo, com esse nome, treinado aos pés do grande Gamaliel. As pessoas olhavam para a vida de Paulo e falavam, uau, eu queria ser esse homem, um homem de sucesso. Olha o status religioso, ele era hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. O farisaísmo era importante no quesito de guardar a lei, ele sabia a lei de frente para trás, de trás para frente. Uau, Paulo, além de tudo isso, você é um grande fariseu. Quanto ao status religioso, ele era perseguidor da igreja, ele acreditava que ele fazia aquilo que era correto. E quanto ao status moral, ele batia no peito e falava, quanto à justiça que há na lei, eu sou o quê? Irrepreensível. Uau! Tenho certeza que a igreja de Filipos, quando leu essa carta, falou, olha a vida desse homem, que homem de sucesso, eu queria ser Paulo. Mas o que Paulo faz com essas coisas boas, assim como saúde, conforto e segurança? O texto continua no versículo 7, mas o que era para mim, lucro, isso considerei o quê? Perda, por causa de Cristo. E a igreja ao ler isso deve ter pensado, sério, Paulo? Você tem certeza que está dizendo isso? E Paulo vai falar, isso mesmo, vocês estão lendo direito, no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda. Por quê, meus irmãos? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E quando nessa cultura judaica você quer enfatizar mesmo uma coisa, fale 3 vezes. Por isso no Antigo Testamento a gente vê santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E ele vai continuar no versículo 8, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Por quê? Para ganhar Cristo. E refúgio é uma palavra bonita da tradução, mas é esterco, é estrume, todas as coisas boas que essa vida dá. Ele fala, eu rejeito tudo isso por causa de Cristo. Cristo é a sua vida? Ou as coisas são a sua vida? Qual é o motivo de você levantar todos os dias e sair para trabalhar, sair para estudar? É para ter mais? É para ter mais sucesso? Ou é a glória de Cristo? Porque se a glória de Cristo não estiver no plano da sua vida, você nunca será um homem de sucesso, mesmo que os homens digam sim. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que você tem que vender o seu carro, vender a sua casa, não ter nenhum dinheiro e morar embaixo da ponte. Mas onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Em Lucas, no capítulo 14, versículo 27, uma multidão enorme seguia Jesus Cristo. Mas quando Jesus diz essas palavras, e aquele que não tomar a sua cruz dia após dia e me seguir, não pode ser meu discípulo, muitas pessoas deixaram de seguir Jesus Cristo. Ele escandalizou aquelas pessoas, porque aquelas pessoas sabiam muito bem o que era carregar uma cruz. Nós não temos a ideia do que é isso. Nós não vemos pessoas carregando cruz nas ruas. A gente carrega cruz no pingente, num adesivo, numa tatuagem, em tantas maneiras nós falamos de cruz.
E esse é um dos textos mais mal interpretados na Bíblia. Não é não, pastor? As pessoas chegam e falam, pastor, eu estou há 15 anos carregando a minha cruz. Aí, pastor, o que foi, minha irmã? O meu marido. Ah, como ele é minha cruz. 15 anos deixando a toalha molhada em cima da cama, o sapato jogado na sala. O seu marido não é a sua cruz. Algumas pessoas chegam, pastor, eu estou carregando agora um câncer terminal. Faço quimioterapia, agora eu estou carregando a minha cruz. Com todo respeito à sua enfermidade, ela não é a sua cruz. Para alguns é até o time de futebol. Tem gente que fala, olha, o meu time ganha tudo, mas não ganha o mundial. Ô cruz que eu carrego. O seu time de futebol não é a sua cruz. Uma pessoa que carregava uma cruz era uma pessoa condenada, convicta. E ela era açoitada, era uma tortura, cuspida, rasgar as suas vestes no sinal de humilhação, carregava um madeiro por uma longa via cruz até o Calvário. E quem carregava uma cruz era um morto-vivo, porque é uma pessoa que estava agonizando e algumas horas depois iria morrer. E essa pessoa não fazia plano. Vai fazer plano do quê? Ah, semana que vem você já está morto. Não sonhava, não vislumbrava, não planejava, era um morto-vivo, até a condenação final. E Jesus Cristo vem e fala, carregue, meus irmãos, a sua cruz, ou seja, morra para você mesmo. Agora não é você mais quem determina nada na sua vida, é Cristo. Agora quem faz os planos, os sonhos não é você, é Cristo. Ou seja, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Aonde o Senhor quer que eu vá? Isso é carregar a cruz. Não é mais você quem vive. A gente entende Paulo em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E nós temos a audácia de dizer que pertencemos a Cristo Jesus, que Cristo é a nossa vida, e na hora de decidir um trabalho, a gente pensa, qual me paga mais? Qual fica mais perto da minha casa? Qual tem um plano de carreira? E não coloca o joelho no chão e fala, Senhor, aonde o Senhor quer que eu glorifique o seu nome? Na hora de estudar, qual universidade é melhor? Qual tem os melhores professores? Porque a gente quer o melhor para quê? Para ter sucesso e dinheiro e conforto. E mais nessa vida. Deus, qual faculdade o Senhor quer que eu glorifique o seu nome? Nós perdemos a visão de sermos discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. E estamos vivendo para esse mundo e não para Cristo. Jesus Cristo é a sua vida. Quando Ele for a sua vida, você vai ser um homem e uma mulher de sucesso. Mas além de viver por Cristo Jesus, nós vamos sofrer por Cristo Jesus. Oi? Como assim, pastor? É o que o texto diz no versículo 29, no capítulo que nós lemos, capítulo 1, versículo 29, o texto diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo Jesus, e não somente de crerdes nele. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Amém? Quando você recebeu a salvação em Cristo Jesus, vem um pacote com essa salvação. Além do perdão dos pecados, vem o sofrimento. Mas nós não escutamos muito isso, principalmente nas igrejas, por aí. Nós escutamos que o cristão, ele vive num mar de rosas, ele vai vencer, e vencer, e vencer, e vencer. Meu irmão, isso é no céu. No céu vai ser perfeito, mas esse mundo vocês terão aflições, e foi concedido o presente, a graça de padecer e de sofrer por Cristo Jesus. Esse mundo nunca vai entender isso. Aos olhos desse mundo, quando nós sofremos, eu não quero esse cristianismo, larga o pecado, meu irmão, vai buscar Deus, por isso você está sofrendo, e nos esquecemos que é um privilégio sofrer por Cristo Jesus, assim como Paulo estava sofrendo. É difícil de entender, porque o sofrimento aos olhos desse mundo é quando nós perdemos uma coisa que nós amamos muito. Quando você perde um ente querido, você sofre. Quando você perde um trabalho, você sofre. Mas à luz da palavra de Deus, o sofrimento, ele faz com que, em primeiro lugar, a gente cresça em fé, cresça em conhecimento, cresça em acreditar mais que Deus está conosco. Ele molda o nosso caráter. Quando eu estava naquela solitária, eu ficava ali sozinho, eu não tinha ninguém, mas eu tinha Cristo e somente Cristo comigo.
como uma solitária fez bem para a minha vida. Eu sou um homem de mais fé, eu sou um homem de mais oração, de leitura da palavra, porque eu perdi tantas coisas ali, que eu dou muito mais valor, como o sofrimento me fez bem. Mas meus irmãos, como é difícil, mas nós nunca podemos nos esquecer, que na providência e na soberania de Deus, todo sofrimento vai resultar na glória de Cristo e na proclamação do Evangelho. É o que o texto diz, no versículo 13, versículo 12, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Meus irmãos, quando eu estava naquela solitária, era um lugar horroroso, era um lugar que cabia eu deitado e mais um espacinho, era extremamente sujo, eu não tinha uma cama, eu não tinha um chuveiro, eu não tinha uma privada, eu não tinha escova de dente, eu não tinha um sabonete, eu não tinha papel higiênico, eu tinha muita barata comigo, eu tinha muita formiga comigo, eram luzes e mais luzes no teto para que eu nunca conseguisse vivenciar o escuro e poder dormir. E naquele lugar, como eu adorava a Deus, e eu cantava em português, em inglês, eu cantava muito em árabe, e eu cantava, Anta adimu ya Allah, adimu fi mahabatika, adimu fi amanatika, o Senhor é grandioso, grandioso em amor, grandioso em fidelidade, e eu cantava muito isso, e de repente abria aquela porta de ferro, um guarda desesperado, e falava, brasileiro, o que está acontecendo aqui, brasileiro? As pessoas que entram nessa solitária, elas se matam, elas ficam depressivas, elas morrem aqui, e você, olha o seu estado, você está sujo, você está se coçando, você está fedido, mas eu entro aqui, eu vejo paz no seu rosto, eu vejo alegria no seu rosto, e você está contando que o seu Deus é fiel e amoroso. Que Deus é esse, brasileiro? Porque esse Deus eu quero ter. Porque o meu Deus, quando eu estou na miséria, no sofrimento, eu não sinto Ele perto de mim, mas eu sei que esse Deus está aqui com você. Que Deus é esse, brasileiro? Senta aqui que eu vou conversar com você. Que Deus é esse? O nome de Deus foi glorificado, o Evangelho foi pregado. Por isso, meus irmãos, não reclame no sofrimento, mas entenda e enxergue que é uma oportunidade, um privilégio que Deus te dá de fazer o nome dEle glorificado e conhecido. Eu sei que não é fácil, tem choro, né? É difícil, dói tantas vezes, mas é o meio que Deus nos dá para que Ele seja engrandecido ainda mais, para que Ele seja glorificado ainda mais e ainda mais conhecido nessa terra. Além de viver por Cristo, além de sofrer por Cristo, uma vida bem-sucedida, biblicamente, é quando nós também morremos por Cristo Jesus. O texto diz no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é lucro, meus irmãos? É ganho, é vitória, e esse mundo nunca vai entender o que é isso. Porque esse mundo nos diz assim, viva essa vida intensamente, aproveite ao máximo, experimente tudo que você quiser, porque você só tem essa vida, e isso é uma grande mentira do diabo. Nós temos uma eternidade com Cristo Jesus, e se isso que estamos vivendo aqui nessa noite, já é maravilhoso, que dirá no céu? Sem esse corpo corruptível, sem o pecado ainda em nós, adorando ao Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos salvou, nos redimiu por todo sempre, com pessoas de todas as línguas, povos, tribos, nações, raças. Isso é maravilhoso, e vai me dizer que isso não é bom? Que morrer é algo ruim? Somente para esse mundo, porque para nós cristãos, quando nós morremos por Cristo Jesus, é vitória, é maravilhoso. Por isso Paulo fica nesse dilema, olha, eu quero tanto ir, mas eu preciso ficar para trabalhar, mas eu quero ir porque eu sei que é incomparavelmente melhor. Mas nós cristãos, discípulos de Jesus, começamos a ter medo da morte. Você até pode temer a maneira que você vai morrer, né?
eu não queria morrer queimado, deve ser uma dor insuportável, mas medo da morte, meus irmãos, Cristo não é a sua vida, você não vai passar a eternidade com Ele, mas nós começamos a criar raízes nessa terra, onde a palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos, e falamos com uma maneira jocosa, quando um parente está na UTI, e esse parente sai da UTI, a gente fala, graças a Deus que ele não morreu, como se morrer fosse a pior coisa do mundo. Isso é um pensamento carnal. É claro que nós amamos os nossos familiares, queremos estar com eles o máximo de tempo possível, mas a perspectiva bíblica é que a morte é lucro, é ganho, é vitória. Essa é uma realidade radical, mas é a realidade bíblica de uma vida com sucesso. Quando eu voltei de Omã, o primeiro culto que eu fui na minha igreja mãe, foi um culto especial, porque no final, as pessoas vieram me cumprimentar no porta da igreja, chorar do meu lado, falar, nós oramos tanto por você, e Deus fez um milagre, aleluia por isso, mas um homem chegou, me deu um abraço, falou assim, Júnior, agora chega, né? Você não vai mais voltar para o Oriente Médio. Eu falei, não, vou voltar. E passou um tempo, eles falaram, mas qual é o país que você vai? Eu falei, o Iraque. Ele falou, você está maluco? Você é doido? Eu não sou doido nem maluco, meus irmãos. O que eu quero é viver Cristo Jesus. Se preciso sofrer, eu vou sofrer por Cristo Jesus. E a, entre aspas, pior coisa que pode acontecer para a vida da minha esposa, dos meus filhos, ou a minha vida, que é a morte, vai ser uma honra, uma alegria tremenda, morrer por Cristo Jesus. Eu tenho certeza que quando nós fazemos isso, seremos muito bem recebidos por Cristo Jesus, dizendo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no meu paraíso, no meu gozo eterno. Para que você tem vivido, meu irmão? Por que você está aqui nessa noite, meu irmão? É por causa de Jesus? Jesus Cristo é a sua vida? Sofra por Ele, engrandeça o nome dEle, se preciso até morra por Ele, mas que Ele seja sempre engrandecido na sua vida, onde Ele te colocar. Danilo, que você possa continuar nessa caminhada, vivendo Cristo Jesus onde Ele te coloca, sofrendo por Ele, até mesmo morrendo por Ele. Igreja, Deus abençoe muito o seu caminhar, e que você saia daqui nessa noite, glorificando o nome dEle, na sua vida, no seu sofrimento, e até mesmo na sua morte, para a glória de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos.